Então vamos resolver aqui o problema 14 da lista 2, né, que pede para a gente fazer um plano de produção da Industrial Warnick. E aí a gente vai começar definindo os parâmetros. Então esse aqui eu vou organizar ele melhor porque ele é um problema grande. Então eu vou colocar aqui, ó, aqui está a definição dos parâmetros, tá bom? Aí eu vou dizer o seguinte, o primeiro parâmetro, eu vou chamar de I, é a quantidade de períodos, tá? Porque eu posso resolver para trimestre, para mês, para ano. Beleza? Quantidade de períodos, no caso é trimestres. Depois eu vou criar um parâmetro. Vai soprando aí. D, que é de 1 até isão, que é a demanda do período I. Ok? Depois eu vou criar um parâmetro que eu vou chamar de E0, que é quantidade do estoque atual, do estoque no início. Vou chamar também de parâmetro T0, quantidade de funcionários no início. Gente, eu já vou simplificar para colocar assim, no início e no final. Faz sentido? Beleza. Aí vou criar um parâmetro K, que é a capacidade produtiva de um funcionário por período. Tá bom? Tem um parâmetro também, que é o parâmetro que eu vou chamar de CN, que é o custo de produção normal. Beleza? Parâmetro CC é o custo de contratação de um funcionário. Parâmetro CF é o custo de desligamento de um funcionário. Parâmetro CE é o custo de estoque. Vou colocar custo unitário de estoque por período. Quanto custa deixar uma peça em estoque por um trimestre? Ok? O que mais que eu tenho de parâmetros? Só isso? Se surgir mais, a gente coloca. Não, nesse primeiro modelo, conforme está pedindo aqui, eu não uso isso. Eu não tenho a possibilidade de fazer hora extra, porque o enunciado fala assim, olha, construa um modelo de programação linear para determinar o melhor plano de capacidade em tempo normal. Então essas informações estão sobrando aqui. Tá bom? Variáveis. Variáveis. Bom, vamos chamar de var n de 1 até isão a quantidade de produção normal no período I. Tá bom assim? Vou chamar de var. O estoque vai até I mais 1, que a gente combinou, não é? Quantidade em estoque no início do período I.
variável t 1 até i T0, tem razão, obrigado. Quantidade de funcionários no início do período I. Tem mais alguma variável? Qual? Ah, tá. Variável C, 1 até I mais 1, que é a quantidade de funcionários contratados no início do período I. E tem a variável que a gente chamou de F, né? Que é a quantidade de funcionários demitidos no início do período I. Tá? Só fazer um comentário aqui para ficar registrado que essas variáveis que a gente está colocando que vão até I mais 1, por exemplo, o estoque aqui, ó, ele vai até I mais 1 porque ele vai mapear o estoque que eu vou ter no final do último período. Como esse estoque obrigatoriamente é igual ao estoque do período seguinte, eu vou considerar, por exemplo, o nosso problema tem 4 trimestres, não é isso? A quantidade que eu vou ter no final do plano é igual à quantidade de estoque no início de um 5º trimestre, que a gente não está planejando, mas que é uma forma de calcular quanto que eu vou deixar de estoque no final. O mesmo vale para os funcionários, só que o funcionário tem uma sutileza. O exercício diz que a gente começa com 30 funcionários, eu vou considerar esse começar os 30 funcionários como sendo um T0, ou seja, a quantidade que eu terminei um trimestre anterior ao primeiro que eu estou planejando. Aí eu posso contratar logo no início do primeiro trimestre, então isso faria com que o meu TI aumentasse, ou demitir, isso faria com que o meu TI diminuísse. Tá bom assim? E eu também posso contratar ou demitir, que é esse I mais 1, num suposto 5º trimestre, que seria o mesmo que dizer que isso é uma contratação ou demissão que eu estou fazendo no final do 4º. É como se não existisse diferença, e na prática não existe mesmo, entre o final de um trimestre e o início do outro. É como a virada de um ano, né? O que separa a última hora de 2018 da primeira hora de 2019? 1 minuto, 1 segundo, tá certo? Então, tecnicamente, desligar uma pessoa na última hora do último dia do mês ou na primeira de um dia do mês seguinte, na prática não faz diferença nenhuma. E isso facilita a gente de poder contratar logo de cara e já aumentar a quantidade de funcionários ou demitir ao final do plano. Eu uso uma capacidade que eu quero e demito no final. Ou diminuir. Tá? Bom, fizemos todas as variáveis? Sim ou não? Bom, agora vamos tentar escrever um modelo, né? É um modelo de minimização que eu vou chamar de custo à função objetivo. Nós desenhamos essa função objetivo com 2 termos, né? Um somatório com I variando de 1 até Izão do custo da produção normal. Então, isso aqui é a quantidade produzida no regime normal vezes CN, né? Que é o custo da produção normal. Como assim?
Não, ele não precisa começar do zero, porque nota que eu só posso contratar e demitir a partir do primeiro período. Não. Aonde vai ser? É até I mais 1, tá bom? Aí eu vou fazer o custo de estoque. Lembra que o custo de estoque a gente trabalha com quantidade média. Então eu vou pegar a quantidade de estoque no início de um período, mais a quantidade de estoque no início do período seguinte. Vou dividir isso por 2. Então, eu vou colocar mais um parêntese aqui, ó. E vou multiplicar isso pelo custo. Onde é que está o custo de estoque? CE, né? Tá ok? Tá, né? Deixa eu passar isso aqui para a linha de baixo para ficar... Não cabe. Continua legível? Beleza. Mas... Vou pôr o segundo termo agora, ó. Somatório. Agora eu vou de 1 até I mais 1. Só para contemplar o meu custo de contratar num quinto período, que significa o mesmo que demitir no final do quarto. Então eu vou pegar quantidade de caras contratados em I vezes o custo de contratação mais quantidade de caras desligados em I vezes o custo de desligamento. Tá certo? É isso? Agora vamos ao sujeito A. Primeira restrição. Vou chamar de R1. Ela vale para todo I, que vai de 1 até Izão. Ela vale para todos os períodos. E ela é a minha restrição que faz o controle da produção com o estoque. Então eu vou dizer o seguinte. O meu estoque inicial de um período, mais a quantidade de produção normal, tem que ser... menos a demanda que eu sou obrigado a atender, é igual ao meu estoque inicial do período seguinte. Ok? Vamos escrever isso para ficar registrado? O estoque inicial de um período, ou seja, meu I, mais a produção normal nesse período, N, I, menos a demanda D, I, é igual ao estoque ao início do período seguinte. Ou seja, é I mais 1. Se eu escrevo assim, fica claro para todo mundo? Ok. Então vamos à segunda restrição. Eu vou passar para a restrição da capacidade produtiva, tá? R2. Ela é para todo I, que vai de 1 até Izão. A quantidade de funcionários que eu tenho no início de um período, vezes a capacidade produtiva de um funcionário, tem que ser maior ou igual à quantidade que eu planejei de produção normal para aquele período. Ou seja,
eu não posso produzir mais do que o que eu tenho de capacidade. E a capacidade em cada período é calculada pela quantidade de funcionários vezes a capacidade produtiva de cada funcionário. Ok? Então vamos descrever. A capacidade produtiva de um período I é dada pelo produto da quantidade de funcionários, que é o meu TI, pela capacidade produtiva de um funcionário, que é o meu K. E a produção normal, N, e não pode ser maior que ela. É isso? A capacidade produtiva de um período I é dado pelo produto da quantidade de funcionários pela capacidade produtiva de um funcionário K. Vírgula. Ou seja, é isso aqui, ó. TI vezes K. E ficou bom não? Deve ser maior que a produção normal. Tá bom assim? Para ser mais didático, produção normal, NI. Pois não se pode produzir mais que a capacidade produtiva. Agora que é isso, hein, velho? Beleza? Próxima restrição. É aquela do controle de quantos funcionários eu tenho, né? R3. Ela também vale para todos os períodos que vão de 1 até Izão. Então eu falo assim, ó. A quantidade de funcionários que eu tenho no início de um período é igual à quantidade que eu tinha no período anterior, mais quantos eu contratei naquele período, menos quantos eu desliguei. É isso? Quantidade de funcionários no início de um período é dada pela quantidade no início do período anterior, mais os contratados naquele período, menos os demitidos. Ok? Então vamos explicar. A quantidade de funcionários no início de um período é igual à quantidade de funcionários no início do período anterior mais os funcionários contratados e menos os demitidos. Tá bom assim? Outra restrição. Outra restrição. Eu tenho que dizer que é restrição 4. O estoque no primeiro período é igual àquele parâmetro que nós chamamos de E0. Ok? O estoque do primeiro período é dado por E0. Ó, R5
o estoque do período I maiúsculo mais 1, ou seja, o estoque que eu começaria o quinto trimestre também é igual a E0. Beleza. O estoque no final do último período, que é o mesmo que o estoque inicial do período posterior ao último, que é o que eu estou chamando de Izão mais 1, deve ser igual ao estoque inicial. Ok? Agora vamos falar da quantidade de funcionários. T0 é igual a T0. É isso? A quantidade corrente de funcionários é dada por T0. E aí tem a restrição 7. T de I mais 1 é igual a T0. A quantidade ao final do último período, que é igual a quantidade ao início do período seguinte ao último, deve ser igual a T0. Ok? E aí falta o domínio das variáveis? Todo mundo é inteiro. Eu vou fazer, gente. Vou fazer aqui, ó. Produção normal. Íntegra maior ou igual a 0. Produção, não, estoque inicial, íntegra maior ou igual a 0. Funcionários, inteiro maior ou igual a 0. Contratados, inteiro maior ou igual a 0. Demitidos, inteiro maior ou igual a 0. É isso? Beleza, agora a gente... Essa restrição 5 vale só... A 4 fala que o estoque no início do primeiro período é dado pelo enunciado. No caso é 30 mil. E o estoque no final do último também é dado pelo enunciado. É 30 mil. É porque o exercício pede isso. Então, para fechar agora, eu vou só salvar como exercício 14.mod. Deixo.